Chegamos a mais um episódio do IBKL Mais na Prática. E dessa vez a gente recebe, de novo, mais 2 pessoas. E no Story eu levantei um questionamento. Ser professor ou ser aluno? Eis a questão, eu ainda não sei responder. E precisei de 2 pessoas para isso. Então hoje a gente recebe o Rafael e o Henri. Mas melhor do que ficar falando aqui, apresentando, é melhor vocês se apresentarem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Começa comigo ou com você, Henri? Com você, por favor. Comigo, muito obrigado. Meu nome é Rafael, sou enfermeiro. Comecei minha vida na enfermagem como técnico de enfermagem, né? Vim de baixo. Comecei em 2002. Em 2013 eu comecei no primeiro emprego, trabalhando em psiquiatria. Imagina eu trabalhando em psiquiatria. Exatamente. Quase que você ficou, né? Por pouco eu não fiquei. Trabalhei em 2 psiquiatrias durante 2 anos. Depois eu tive a oportunidade de ir para o hospital. Fui para o hospital, aonde em 2007 eu tive minha primeira oportunidade de começar a trabalhar em emergência, que é o ramo que agora eu atuo. Em 2007 para cá, quando foi 2009, eu resolvi fazer a faculdade, aonde em 2014 me formei. Em 2015 entrei na carreira militar como sargento temporário do Exército. Saí de lá em 2023 e lá que eu conheci o mundo de pré-hospitalar. Em 2007 eu conheci o intra-hospitalar, que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em emergência. E aí em 2015 eu comecei a atuar com pré-hospitalar. Foi onde eu me apaixonei e aí eu fiz a minha especialização em urgência e emergência, que hoje eu sou enfermeiro especialista em urgência e emergência e docência por dar aula. Essa é a minha trajetória. É bem diferente, né? Você começar em psiquiatria para parar na docência, para passar por emergência, é bem diferente. São mundos totalmente diferentes. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem diferente mesmo a situação. Psiquiatria é um ramo que a gente fala que é mais controlado. Tem muita gente que tem preconceito com essa área. Sim, eu defendo muito essa área, porque às vezes as pessoas falam que quem trabalha em psiquiatria, erradamente fala assim, só trabalha em psiquiatria. Psiquiatria é uma área dentro da enfermagem. É uma área tão importante quanto qualquer uma outra. Mas pegar a psiquiatria com a urgência e emergência, totalmente diferente mesmo. Sim. Eu fiz um lado e o outro totalmente separado. Mas se um dia eu tiver que voltar para a psiquiatria, eu volto, que eu achei muito gratificante trabalhar em psiquiatria. É uma área muito legal, né? Muito grande, assim, e que às vezes não tem o tanto de reconhecimento quanto tem que ter, né? Exatamente. Mas é extremamente fundamental. Sua vez, Henri. Eu sou Henri, sou estudante técnico de enfermagem. Fiz história. Você fez história? Fiz história, mas não quis dar aula. E para ser pesquisador também não quis. Então, aí eu optei por fazer enfermagem e estou fazendo curso de técnico de enfermagem. Mas por que de história para enfermagem? Cara, eu tive 2 professores excelentes de história. Foi o Axel e o Evandro. E assim, eles fizeram me apaixonar por história. E eu tive uma sorte tremenda de, na faculdade, o meu professor ter sido professor dos meus professores. Então, assim, só me apaixonei mesmo. Fiz a licenciatura por gostar, mas a atuação eu já não... Dar aula, assim, não foi muito a minha praia. Ser professor de história não foi a minha praia. E enfermagem por quê? De humanas para enfermagem. No primeiro momento, eu não queria dar aula. Aí eu preciso fazer alguma coisa que me profissionalize rápido. Por isso eu busquei o técnico. E que eu consiga me manter até fazer o que eu amo. Que eu ainda vou descobrir. Que eu acabei descobrindo com a PH. E aí comecei a fazer enfermagem e descobri que é muito maneiro. Cara, é muito maneiro. Você chegar, você visualizar uma pessoa deitada e você já começar a imaginar, bom, por onde eu vou começar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, qual é a melhor forma. Isso para mim, essa adrenalina me encantou. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. É um convite que a gente fez, mas eu fico muito feliz porque desde que a gente pensou em montar um podcast, uma das coisas que passou
né, como ideia, foi sempre receber um aluno. Porque a gente sente falta disso. Assim, eu, pelo menos, né, aí minha visão única, individual aqui, eu sinto falta de ter um espaço que eu receba um aluno, ou que eu veja um aluno dando o depoimento dele. Porque a gente sabe que a enfermagem, ela não é uma área fácil que eu digo, a área da saúde não é uma área fácil, né, a gente vai aprendendo muitas coisas no meio do caminho e moldando profissionalmente. E eu sei que o aluno, ele tem as suas dificuldades específicas, sabe? Como eu tinha também. E aí, inicialmente, a gente pensou em trazer só aluno. Vamos trazer 2 alunos. Mas aí a gente trouxe você como professor. Ah, não, vamos trazer então o Henry junto para ser um professor, um aluno, um bate-bola. E vai ser muito legal, porque assim, no podcast anterior a gente falou sobre líder, liderado, e eu era liderada, sou líder também, e tinha, né, aqui minha líder, enfim, minhas líderes. E é um bate-bola muito legal, que a gente acaba conhecendo o lado do outro que a gente não conhece, o bastidor. Pra gente começar, tá? Antes de fazer a primeira pergunta do roteiro, vou fugir do roteiro, vou perguntar pra vocês. Vamos falar sobre bioquímica. Ciclo de Krebs, Rafael. Fala pra mim o que é o ciclo de Krebs. Excelente pergunta, muito bom. É o que eu falo pros meus alunos, porque tem perguntas que o aluno, às vezes, ali no momento, né, daquele calor, ele vem com umas perguntas que... Excelente. Pesquisa, e na semana que vem você traz para mim essa... Não, mas eu não quero pesquisar nada, eu quero que você descreva para mim o ciclo inteiro. Mas o aluno, ele tem que aprender o campo da pesquisa, ele tem que saber pesquisar para poder evoluir. Nós temos que pesquisar. Então eu vou deixar essa pesquisa para você. No próximo podcast que tiver aqui, você, por favor, eu vou estar assistindo e você traz essa informação pra gente, por favor. Que pena, eu achei que você fosse resolver essa dúvida minha do Henry, né? Eu achei uma pergunta muito interessante. Muito obrigado. Muito legal. Então, Henry, sabe pra que serve isso? Pra gente ver que o professor não sabe tudo. É uma grande verdade. E a gente nunca deve ter vergonha de falar, gente, eu não sei. Às vezes, realmente, vê essas perguntas, o aluno faz alguma pergunta que a gente fala assim, ó, não sei. Eu falo para o aluno, ou eu não sei, ou eu falo, vamos pesquisar junto, ou eu peço para ele trazer a pergunta. A resposta, aliás. Porque, assim, a gente dentro de sala de aula, a gente está dando um caminho para o aluno. O aluno ele tem que pesquisar, ele tem que correr atrás também do conhecimento, não só levar aquele conhecimento do professor. Então, eu prezo muito isso para o aluno. Eu não sei, pesquisa e traz na semana que vem. Excelente pergunta. Já para deixar o aluno com esse caminho de começar a pesquisar, começar a querer buscar mais, entendeu? E em paralelo a gente vai pesquisando também, né? Lógico, juntinho para depois trazer a informação junto. Você tem dificuldade como professor em dizer não sei? Não, nenhuma. Nunca teve? No começo, que a gente acha, né, quando eu comecei a dar aula, a gente acha assim, não, como eu estou aqui no lugar de professor, até a gente se acostumar com aquilo, não, eu estou aqui no lugar de professor, eu tenho que saber tudo. Mas isso com o tempo a gente vai perdendo. A gente vê que assim, a humildade é a melhor coisa. Se não sabe, fala com isso aqui eu não sei te dizer agora, mas eu vou pesquisar e semana que vem eu tiro essa sua dúvida. Que às vezes eu peço para ele trazer a informação, mas às vezes eu faço exatamente isso. Hoje aqui eu não sei, se eu falar eu vou estar falando besteira. Mas semana que vem eu vou te trazer essa resposta. Aí chego em casa, dou aquela pesquisada e realmente levo para o aluno depois. Mas não tem vergonha nenhuma de falar que não sei. Mas o que eu mais gosto é fazer o quê? Excelente pergunta. Aí já jogo para o aluno, né? Excelente pergunta. Então, na semana que vem, fica mais gostoso. E eu vou lá, automaticamente pesquiso também, né? Para ver. Porque às vezes o aluno pode trazer uma pesquisa que não seja aquela realidade. Então eu já pesquiso. Quando ele traz, a gente debate ali sobre o assunto. É isso aí, beleza, tá certo. Ou então a gente corrige o que o aluno traz pra gente. Mas é muito legal. Você tem dificuldade de falar não sei? Tem. Por quê? Porque, muito embora como aluno seja uma cadeira muito confortável de você falar que não sabe, parece que mesmo como aluno aquilo ali mexe no seu ego de uma maneira, pô, eu não sei. Vou tentar de novo, mas falar não sei é muito complicado. Eu só queria fazer um comentário que isso do Rafael falar, essa facilidade dele falar que não sabe e que fala mesmo, eu acredito que venha muito da aproximação do professor com o aluno. Sim. Porque quando você acaba se distanciando do aluno,
você não tem esse espaço de falar, pô, essa pergunta me pegou, fugiu da minha área de atuação. Então, eu acho que a proximidade dele com o aluno facilita muito e até dele conseguir passar o conhecimento. Aí eu achei maneiro falar isso. Não, é legal. E é legal ele, como professor, ouvir isso também. Porque se a gente parar para pensar, né, eu como enfermeira de treinamento, eu lembro que eu falo muito da minha antiga gestão, né? Que ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou muitas coisas e aí sempre volto a algum filme, né? Uhum. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi no setor, que eu nunca tinha sido enfermeira de treinamento, foi que ela falou pra mim, Érica, quando você não souber alguma coisa, é difícil ouvir? É difícil você saber que você não sabe aquilo. É difícil, não é fácil. Mas não diga que você sabe, ou não tenta enganar. Exatamente. Porque se o aluno confrontar no sentido de não embate, não. Se ele falar alguma coisa, perguntar em cima da sua resposta, vai chegar uma hora que você vai começar a não conseguir sustentar aquilo. Se você não consegue sustentar, acabou. Exatamente. Que aí você perde a confiança do outro. Então, assim, diga que não sei. Ninguém sabe tudo. Não sei dizer, não sei responder, nunca vi. Seja lá qual for a resposta que você vai dar, mas se comprometa a trazer. Porque uma vez que você diz, não sei, vou trazer, você tem que trazer. Exatamente. Porque senão você perde a confiança também. Uma outra coisa que eu queria falar, não vou dar nome de aluno, né, que a gente não deve dar nome, mas teve uma vez eu dando aula de SUS. E aí um aluno vira para mim, eu explicando alguma coisa lá, mas foi legal que a gente teve um debate, assim, nada ficou fora do comum, não. Eu expliquei uma coisa, aí o aluno vira para mim, há controvérsia, professor. Nossa. Audacioso, né? Quanto tempo que eu não escutava isso, né? Eu falei, nossa, muito bom, há controvérsia. E assim, por que o aluno falou a controvérsia para mim? Esse aluno, eu não vou dizer o nome, ele era professor de história, e aí eu dando lá a história do SUS, e aí o aluno viu uma história que eu joguei, e o aluno, que eu não posso dizer o nome, que é antiético, né, falou para mim, há controvérsia, professor. Mas eu lembro que foi uma coisa que a gente começou a debater ali, não debater, a gente conversou, e graças a Deus chegou num senso comum. Eu entendi, ele me entendeu, a gente chegou, mas eu achei muito engraçado dele. Eu era o primeiro dia, eu acho, contato com ele, primeiro, segundo dia, não era primeiro, segundo, né? Foi. Aí ele já mandou pra mim, a controvérsia. Eu falei, meu Deus, esperando o que vem depois de ser a controvérsia, né? Eu falei, cara, minhas pernas já começou a tremer. Eu falei, meu Deus, já vim ver aquela pergunta que vai me derrubar. Aí, graças a Deus, foi uma coisa bem tranquila. A gente conseguimos chegar no entendimento comum. E nessa flexibilidade, aluno, professor, quem sabe, quem não sabe, vamos definir as coisas. Para começar, o que é ser professor? Então, ser professor, se a gente for pegar em questão de literatura, a gente fica muito quadradinho. Eu gosto de sair um pouco da caixinha. Ser professor é muita coisa. Porque assim, quando a gente está na situação de professor, eu quando comecei, eu achava estranho o aluno falar comigo, professor. Eu achava aquilo estranho, né? Eu, professor, há pouco tempo eu estava ali na cadeira de aluno, até hoje a gente às vezes se vira na cadeira de aluno também, mas até acostumar com aquele professor demorou um pouco. Então, assim, para mim, professor tem que ser aquela pessoa que vai levar o conhecimento, né? E não só levar o conhecimento, como a gente falou no começo. Eu gosto muito de fazer o quê? Que o aluno também traga o conhecimento. Por exemplo, eu não falo, eu ensino e aprendo muito com os alunos. Tem algumas turmas, não todas, mas algumas turmas, dependendo dos alunos, eu aprendo muito. Sim. E não é pouco, não, muito. E às vezes não só vivência, como às vezes alguma coisa relacionada à matéria. Por exemplo, pesquisa de trabalho, que a gente passa pesquisa de trabalho, o aluno vai fundo e às vezes tem alguma coisa que passa despercebido, eu falo, opa, isso aqui eu tenho que acrescentar, isso aqui eu não acrescento. Então eu aprendo, é uma troca. Eu acho que ser professor tem que ser essa troca, porque o professor não é o conhecedor de tudo. Então ele tem que ter essa humildade de, pode ser que eu não fale, não, mas opa, isso aqui eu tenho que trazer para os alunos também. E eu aprendo muito isso. Então assim, eu gosto muito desse momento. Professor, agora eu já acostumei, professor, já sei que eu sou professor. E assim, só que eu não me vejo professor, eu sou, como ele falou,
eu jogo livre com os dois. Eu sou professor e aluno ao mesmo tempo. Ao mesmo momento que eu estou te ensinando, eu estou aprendendo com você. Então, para mim, professor é isso. É aquela via mão dupla. Levo conhecimento e também trago conhecimento. Isso para mim é muito bom, porque eu cresço muito com isso. Você sabe que existe a taxa de retenção de aprendizagem, né? Que é o quanto que a gente consegue reter de conhecimento assistindo alguma coisa ou explicando alguma coisa. Sim. A maior taxa que a gente tem de aprendizagem, né, se não, até então não tinha alterado, mas a maior taxa que a gente tem é de você ensinando alguém. Sim. Porque quando você ensina, você tem que aprender. Exatamente. E aí, quando você tem que explicar, aquilo tem que estar muito claro na sua cabeça para você conseguir traduzir para o aluno. Exatamente. E uma coisa muito legal que você falou também, eu não me vejo professor, porque, né, parece uma coisa superior, distante da né, aluno, muito master, né, que a gente olha, um perfil inalcançável. Eu tenho uma amiga que ela foi minha professora na graduação, e eu sempre falo para as outras pessoas que acho que todo aluno devia conviver com o professor anos depois. Porque a gente consegue tirar aquela imagem de o professor, ele é inalcançável, nunca vou ser igual a ele, e realmente você nunca vai ser, porque cada um é cada um. Mas você começa a criar uma visão mais horizontal. E você vai vendo que você passou por algumas experiências, a outra pessoa passou por outra, e é tudo complementar. A psiquiatria, a emergência, tudo complementar, né? Isso aí que você está falando, eu lembrei. Eu tive uma professora na faculdade, quando eu cheguei no Exército, eu encontrei ela lá. Eu já formado como enfermeiro, e ela trabalhando lá. Pô, foi muito legal. Falei, professora, você aqui. Ainda chamei ela de professora. Professora, você aqui. Aí falei pra todo mundo, essa aqui foi minha melhor professora. E ela era uma professora sinistra mesmo, ela era muito boa. Aí eu falei pra todo mundo, essa aqui é minha professora, sabe demais. Tá cheia de vergonha, provavelmente. Não, ela curtia, ela era tranquila. Ela não ficou com vergonha não, mas falei pra todo mundo lá, pô, minha professora sabe muito, isso aqui sabe muito. E outra coisa também, não tenho vergonha de chegar e elogiar os meus amigos. Os colegas de profissão, né? Esse sabe muito, esse sabe. É uma coisa que eu vejo, às vezes, alguns colegas querer puxar o tapete. Sei que a gente está fugindo do roteiro, mas eu aproveito para falar. De querer puxar um tapete um pouco dos outros. A gente tem tanto campo para trabalhar, tanto ramo para trabalhar, e todo mundo tem o seu dom. Cada um vai ter um dom em uma parte. Às vezes você vê um colega, ele não é tão safo naquela parte, mas na outra, ele é um crânio, ele sabe muito. Então eu sempre me aprendo isso. Eu falo, cara, todo professor, todo colega tem uma área ali dele que ele vai sacar muito. Tem espaço para todo mundo. Exatamente isso aí. A gente não precisa competir, a gente pode se ajudar. Mais pra frente eu vou falar do ramo que eu tô, eu vou voltar nesse assunto. Tá bom. Aluno é o quê pra você? Fala pra mim. Olha, foi o que eu tava falando, né? É a cadeira mais confortável para se sentar, mas que a gente só descobre depois que levanta. Exatamente. E é você ser inseguro em todas as suas seguranças. Para mim, ser aluno é isso. Você ser inseguro em todas as suas seguranças. Como é que é isso? Você sabe que se você for ali, você executa, mas você fica reticente. Por quê? Será que eu executo? Será que eu sei? Eu acho que isso veio muito primeiro, né, da falta de prática, de você ali ainda estar cursando. E é basicamente isso. A falta de prática, você ainda não ter dialogado com aquela situação, com aquele teatro daquela forma. Você tem tudo muito teorizado na sua cabeça e muitas das vezes você chega, o teatro não está certinho como está no livro. Sim. Então isso daí, para nós como aluno, tipo, caraca, e agora? Pô, isso daqui, essa pedra no meio do caminho não estava escrito. O que eu vou fazer? Vou pular, vou passar pelo lado, chuto ela. Então, assim, ser aluno, para mim, é isso. É uma situação muito maneiro, porque eu particularmente gosto de estar aprendendo coisa nova. Parece que o teu cérebro não envelhece quando você está aprendendo coisa nova. Não envelhece mesmo. Entendeu? Você está sempre ali e você está querendo buscar alguma coisa. Pô, essa informação aqui é diferente. Aí eu mando mensagem para ele.
Pô, Rafael, isso daqui é assim mesmo? Aí, ó, isso aí não é indicado não, isso aí é maneiro. Entendeu? Eu acho que ser aluno é isso. E você estava falando sobre, né, nem tudo tá no livro. Eu brinquei no outro podcast, né, eu trouxe alguns livros que eu leio, que eu gosto muito, inclusive, e falei assim, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nenhum deles me deu a resposta para ser líder. E quando a gente para pensar, o papel da literatura não é realmente te dar uma resposta certa e dizer que aquilo vai servir para tudo como receita de bolo. Isso aí. Eu lembro do meu primeiro dia numa pós-graduação, que eu entrei já com alguns conhecimentos, e a professora falou isso, assim, olha, vocês entraram aqui, vocês estão achando que a pós-graduação vai resolver todos os problemas de vocês. Aí eu pensando assim, eu acho Não isso. resolve. Sinto muito, vocês vão sair daqui com mais dúvida do que vocês entraram. Eu fiquei me perguntando, por que disso? Porque amplia. A função do livro é te dar uma base, mas ampliar pensamento. Exatamente. Então, nem sempre, né, a gente vai ficar seguindo uma única literatura para fazer alguma coisa. Porque o ser humano não é receita de bolo. Então, não tem como a gente ter uma literatura só, sabe? Então, isso aí você pode levar para sua vida. Porque eu já peguei alunos em campo de estágio em que eu ouvi assim, mas eu não aprendi isso assim na minha faculdade. Eu falei, sim, você não aprendeu isso assim na sua faculdade porque você aprendeu por qual literatura? Por essa aqui. Então, aqui a gente usa isso porque o protocolo institucional tem esse objetivo e a gente acaba estabelecendo isso. E como que foi, você falando em ser aluno, sobre insegurança, me vem uma coisa na cabeça. Como é que foi? Você já faz estágio. Uhum. Como foi a primeira vez que você pisou no campo de estágio? Lidar com essa insegurança toda. A mão tremia, a boca gaguejava, a palavra não saía. Você sabe o que é isso? É assim mesmo. Por mais que já viu aquilo ali em fundamentos, tudo certinho, mas chega na hora, aferir uma pressão, tu fica na dúvida de como é que afere uma pressão. Que tu já fez 300 vezes, mas será que é assim mesmo? Meu Deus, essa pressão tá certa? Se eu colocar e estiver errada, gente, eu vou matar o paciente. É isso tudo que passa na cabeça. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me considero muito sortudo nos lugares que eu vou, porque assim, eu sempre consigo pessoas que me abraçam de uma maneira que eu lembro que o meu primeiro dia, eu peguei a técnica, a dona Ju, uma senhorinha, foi eu e Jafão. Tá? Assim, era o mestre Yoda, ela na frente, né, toda pequenininha, eu também pequenininho, e o Jafão do lado dela, ela explicando, ó, isso aqui, agora eu vou mostrar para vocês o GTT que a gente tem aqui. Aí, foi levando. Assim, foi muito maneiro, mas muita insegurança. E como é que era quando você tinha um professor te observando para fazer uma prática? Era tranquilo? Você enxergava o professor como alguém que estava ali para te ajudar? Só te avaliar. Só avaliação, né? Só avaliar. É porque foi aquilo... eu quis elogiar o Rafael com essa proximidade dele que ele tem com o aluno, porque isso facilita para o aluno chegar no professor e, pô, caraca, isso aqui eu tenho segurança, não consigo. Pô, calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, por que você não... Essa proximidade facilita chegar e falar, ó, não sei. No estágio, como você geralmente tem lá um preceptor, você não tem essa intimidade, você não tem, muitas das vezes, abertura, porque, ó, você tem que saber isso, sabe termos técnicos? Pô, como é que você... O aluno sabe termos técnicos? Não sabe. Ele até sabe, só não sabe um montão, né? Até porque não viveu muita coisa ainda para saber, Às né? vezes o aluno pergunta para mim, professor, você sabe todos? Claro que não. Mas por que você cobra? Porque vocês são alunos hoje, então vocês têm que ser cobrados. Hoje eu sou professor, então tô aqui para cobrar. Eu tô aqui para cobrar. Eu não tô aqui para saber. Vocês têm que saber todos, eu não preciso. Vocês vão fazer uma prova amanhã para algum hospital para entrar, vocês têm que saber alguns aí mais relevantes àquela situação ali. Então, eles têm que saber. Eu já estou no meio trilha andada, então não tem aquela obrigação. Tem que saber também? Tem. Mas tem alguns ali que eu realmente não sei. Aqueles são menos usados, não sei. Aí o aluno pergunta, você sabe, professor? Claro que não. Então por que a gente tem que saber? Porque tem que estudar.
Não, é porque a função seja do curso técnico ou seja da faculdade, é dar o máximo de coisas possíveis, porque assim, em 4 anos, ou um curso técnico em 2 anos, né? 1 ano e pouco, 2 anos? 2 anos, praticamente. 2 anos. Você conseguir formar alguém para trabalhar, você tem que dar ampliar um tiro que seja gigante para você conseguir dar o máximo de experiência para quem não tem, né? Verdade. Então, tem coisa que realmente, assim, é mais difícil mesmo. A função do professor é cobrar, é ensinar, não acompanhar, mas cobrar. Porque hoje eu olho lá para trás também, não sei se você tem essa sensação, mas eu olho lá para trás, quando eu era aluna, eu lembro que eu ficava pensando assim, cara, pra quê? Por que estão me apertando desse jeito? Não precisa ser assim. E aí, quando eu fui profissional, eu tava do outro lado, que eu tinha alguém para supervisionar, ali eu entendi o porquê que me apertavam. Exatamente. Porque se a gente não aperta, óbvio que tem uma dose certa, lógico. Né? E você vai ensinando o aluno de forma diferente, mas se a gente não aperta, a gente não ensina. Sim. Você não consegue formar alguém para enfrentar, né, as coisas ali do dia a dia. Exato. E assim, porque a gente pega vários tipos de aluno, né? Então, assim, tem aluno que precisa daquele aperto para desenvolver. Tem aluno não, o aluno já vai de boa. Mas tem uns que precisam do aperto, tem uns que precisam apertar mais ainda. Então, assim, tem hora que até, às vezes, em sala de aula, eu dou uma apertada bem nos alunos e chego até para os alunos que são... E falo assim, ó, isso aqui não é para vocês, tem gente que precisa. Mas, poxa, professor, eu vou pagar todo mundo, porque tá todo mundo junto. Então, para eu não largar ninguém, todo mundo vai no mesmo barco. Então, tem hora que a gente tem que apertar para aquele aluno que precisa ser apertado para ele desenvolver. No mercado de trabalho acontece isso, gente. No mercado de trabalho tem que acontecer para você conseguir desenvolver. Mas é aquilo, né? Existe ali a dose. A melhor professora que eu tive, assim, que eu carrego, né, aqui dentro, eu lembro do discurso dela pra mim na formatura. Ela me apertava muito, muito. Nossa, tinha dia que eu chegava chorando em casa, tanto que eu ficava pensando, por que, gente? Por que Mas eu gostava muito, assim, né, me ensinou muita coisa. E aí eu lembro que no dia da formatura ela me deu a insígnia, que a gente recebeu uma insígnia, né, que é um pinzinho pra você colocar ali. E eu lembro dela falando assim, baixinho, se um dia disserem pra você que você não é boa, você não abaixe a sua cabeça. Então, a pessoa que mais me apertava era a pessoa que mais me ensinava. E foi uma das pessoas que eu mais aprendi na minha vida e que só fui entender depois que eu saí. E pra você, como é que foi a primeira vez que você teve que ou entrar numa sala de aula ou supervisionar alguém no estágio? Então, vamos por parte. Primeiro eu comecei no campo de estágio, né? Nossa! Primeiro foi o campo de estágio. Campo de estágio para depois me botar em sala de aula. Gente, o aluno nem imagina um negócio desse, né? Não, porque eu quando cheguei em campo de estágio, assim, já tinha toda aquela minha experiência, mas para estágio, até então, zerado. Então, assim, peguei os alunos, o que eu faço agora? Como que eu vou agir? Como é que eu vou lidar com as situações? Porque chega uma hora que aí, nessa questão de estágio, é um pouco diferente da sala de aula. Sala de aula, a gente fala que é um ambiente controlado. Tudo ali é, entre aspas, é controlado. E agora aqui no estágio, o que eu vou fazer? Eu acho que no meu primeiro dia de estágio, eu acho que minhas pernas tremiam mais do que dos alunos. Só que eles não perceberam. Eu fiquei ali de boa. Não, mantive minha marra, né? Sou enfermeiro. Sua postura de professor Rafael. Exatamente. E assim, fomos desembolcando. E aí, foi tão legal o primeiro dia, porque assim, eu tava tão com medo quanto eles, só que eu peguei uma turma assim, maravilhosa. Não vou dizer o nome da escola, mas a turma era show de bola. Então assim, eu consegui ficar tranquilo, vendo que os alunos ali sabia trabalhar. Então aquilo ali foi me dando mais uma confiança. E assim, eu sempre fui daquele professor, mesmo no início, eu não fico em cima do aluno. Eu deixo ele desenvolver. Como é que você faz isso? A gente vai vendo aluno por aluno primeiro. Uhum. E aí você vai vendo o limite dele. Se você vai vendo que ele tem um limite bom, eu vou deixando ele. Vou ficando só
por detrás, observando de longe. Para quê? Para ele não ficar com aquela insegurança de toda hora. Professor, fica aqui do meu lado. Professor, fica aqui do meu lado. Porque para mim, ali no estágio, eu já encaro o aluno como já é profissional. Sim. Que acabar o estágio, ele vai estar sozinho. Então, eu prefiro já no estágio tentar deixar aqueles alunos que conseguem ficar, já deixo eles mais sozinhos. Aqueles que precisam de mais carinho, mais atenção, eu fico mais perto. E a gente vai dosando aquilo ali. O aluno que precisa de mais, estou aqui pertinho de você, vem comigo. Mas, em hipótese alguma, eu vou, não. Ó, é assim que faz, não. Faz aí. Isso. Ó, você falhou aqui. Eu não falo que ele errou. Falhou aqui. Vamos melhorar isso? Porque o errar, eu acho que falar isso para o aluno, você errou no estágio, ele já está com tanto medo. Eu acho que vai piorar a situação. Então eu falo para ele, você falhou. Fica mais bonito, né? Ó, você falhou aqui. Vamos acertar aqui de novo. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Então assim, ele não errou. Ele só não fez de um jeito certo. Então vamos melhorar isso aqui? Vamos melhorar? Caraca, você falando isso aí, eu lembrei, né, da necessidade de cada aluno e tal. Sim. Eu lembrei no curso, né, fazendo a PH, a instrução, né, vamos fazer aqui massagem de ressuscitação. Beleza, chegou na minha vez. Aí eu fui lá, e eu não sei se o Rafael, ele pensa para fazer as coisas, ou se só sai. Beleza, tá ali, o teatro era meu, traz o Deia e o Ambu, por favor. Aí, beleza, eu terminei ali, ele veio, ó, não pode usar o por favor. Você aqui, você tem que ter uma voz altiva, né, ativa e tal, você tem que pedir para resolver o negócio. Aí eu, pô, maneiro e tal, passamos aquela aula. Uhum. Depois, na última aula, né, que ele monta o teatro, pega a ambulância, na minha vez, ele colocou uma paciente psiquiátrica. Cara, que negócio de doido que foi aquilo. Literalmente de doido, né? Literalmente de doido. E chegou, né, chegou num ponto que eu vi assim, a doida se batendo, 32 pessoas em cima ali, e a equipe, no caso, né, que tinha sido coisada, eram 4 pessoas, 32 em cima da paciente. Eu pensei assim, cara, peraí, teoricamente, esse paciente era nosso. Por que tem 32 pessoas ali? Aí a atriz que estava fazendo a doida, né? Até muito boa, né? Que não muito era boa, né? doida, era uma paciente psiquiátrica. Isso, Uma paciente de saúde psiquiatra. mental. Não. Ou cliente ou usuária, né? Mas Era uma cliente do sistema de saúde mental, né? O usuário. Não, mas esse termo não é legal. Mas no caso, essa paciente era doida. Essa era. Esse termo não é legal. Não pode. Você é aluno, você tem que aprender isso. Esse termo a gente muda. A gente fala paciente. Ih, agora fugiu. Enfim. Meu pai. São pacientes do paciente, cliente da parte de saúde mental mesmo. Saúde mental, isso aí. Paciente da saúde mental. Aí essa paciente da saúde mental até gritou assim, machão. Que eu olhei a situação, cara, peraí, numa situação real, vai poder estar 32 pessoas ajudando o paciente? Só atrapalha. Uhum. E naquele momento eu tive, peraí, então aqui, agora a gente precisa restabelecer a ordem, tirar todo mundo de cima desse paciente, para que eu e a minha equipe a gente consiga atuar. Sim. E, pô, sai todo mundo, não sei o quê, e aí ficou só a minha equipe, né? E conseguimos degringolar aquilo ali. E de onde veio esse seu pensamento de tomar conta? De simplesmente liderar, você organizar? Quando, lá na aula, quando eu falando com a Rafael, ele, cara, tu precisa estar organizado. Você precisa ter o controle, você precisa organizar a bagunça. Então, se eu uso muito a educação, por gentileza, me traga a ideia, senhorita. Isso pode levar mais tempo do que aquele paciente tem. Uhum. Então, assim, cara, aquilo ali, por isso que eu falo, eu não sei se ele pensa para fazer as coisas ou se elas simplesmente acontecem de uma forma absurda, que naquele momento eu parei, eu deixei, né, eu dei uma afastada assim,
Eu olhei a cena, cara, como é que essa cena tá desse jeito? Aí veio aquela aula. Pô, isso não pode estar assim. Então, peraí. Restabelece, organiza, vamos fazer assim, assim, assado. Se tiver errado, beleza. Foi o melhor jeito que eu tive de fazer isso aqui. Mas, assim, deu certo. Peguei o certificado, show de bola. Mas, assim, foi que ser professor, você precisa tá muito atento a todas essas nuances do aluno, como ele falou. Um que você precisa apertar mais, um que você precisa apertar menos. Né? No meu curso até teve uma situação que em casa eu converso muito com a minha senhora, né? Uhum. Porque o que houve? Vai para fundamentos. Aí forma-se os grupos. Aí tem aqueles dois pensamentos. Eu vou fazer com quem eu me sinto à vontade. Mas vai chegar no meu campo de trabalho, eu não vou estar com meus amigos. Sim. Mas o momento em que eu estou estudando, ele é o momento de eu estar pressionado ou de eu estar tranquilo para fazer pergunta. Então, eu acho que assim, e aí, dentro da minha cabeça, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui tem como fonte vozes da minha cabeça e alguns livros que eu leio, mas eu não vou citar texto. Tem muito livro que você lê também, tá? Eu não vou citar texto porque eu não lembro de autor. Esqueci o que eu estava falando. Você precisa trazer para o aluno um lugar favorável para ele estudar. Sim. Entendeu? Porque você vai pressionar. Mas nem todo aluno vai agir sob pressão. Eu não gosto de admitir, mas eu lido muito bem sob pressão. Não gosto de admitir porque se tu falar isso aí, toda hora tem alguém te apertando. Uhum. Mas assim, eu lido bem. Tem colegas meus que já não lidam. O professor vai colocar esse cara sob pressão dentro da aula de fundamentos, ele já vai ter a pressão dentro do estágio. Qual vai ser o campo que esse cara vai tirar as dúvidas? E tipo assim, lembrei o que eu ia falar. Eu divido isso na minha cabeça de ser professor e instruir algo. Eu tive, né, desde o meu ensino médio até então, desde o meu ensino básico até o médio, faculdade, eu tive excelentes instrutores. Mas poucos, por mim, ganharam o selo de professor. Eu acho que o professor ele lida muito ali com a formação daquela personalidade. O professor, ele além de estar te passando o científico, ele precisa estar te passando a forma de você pensar, ele precisa estar te passando valores, ele precisa estar ética, tudo isso ali. Em uma aula em um tempo de 50 minutos. Muito pouco, né? Entendeu? E você, assim, tem a sorte de professores tão perspicazes que te provocam, que tem a sensibilidade de te provocar aquilo que você precisa para adquirir certo conhecimento. Então, assim, eu acho muito maneiro. A gente, né, teve uma hora que eu falei para você assim, não, esse termo não pode. Porque realmente, tá? A gente às vezes fala determinadas coisas, né? Em que as coisas... A gente para pensar. Nosso papel, seja como pessoa que ensina, ou seja como pessoa que aprende, é sempre a gente se confrontar. Sim. Né? Sempre a gente parar para pensar será que aquilo que eu tô falando é certo? Não é. E se não é certo, não tem problema nenhum. É só você mudar. Sim. Porque se a gente pegasse o papel de professor, o professor muda o tempo inteiro, né? Eu, como enfermeira de treinamento, mudava o tempo inteiro. Eu, como professora de curso, mudava o tempo inteiro. E tá tudo certo, porque assim, se a gente não mudar, a gente também não tem mais o que acrescentar. Exatamente. Né? Eu achei muito legal você ter essa autonomia. Autonomia no sentido de ter aquele estalo de eu preciso liderar, eu preciso organizar. Porque o que a gente vê lá na assistência, às vezes, num caos, né, alguma coisa, uma intercorrência, é que entram 300 pessoas num leito ou num box, seja lá qual é o nome, né, dentro da instituição, e que quando você vê, é muita gente e que se perde e que você não consegue fazer uma assistência organizada. Então, menos é mais. É isso, você ter esse pensamento já como aluno
Muito legal, sabe? Isso é um sentido de aprendizagem. Outra coisa que vocês falam o tempo inteiro, que se fala muito dentro da simulação, é que não é professor, é facilitador. Isso aí. Então, instrutor, né? Por quê? Porque quando você... Não que uma faculdade ter professor tá errado, ou um curso, não é isso não, mas existem outros termos também. Você assumir numa simulação um papel de facilitador é diferente. Porque é exatamente isso, o professor ele se torna horizontal. Exatamente. Ele é par. Então, se ele tá conseguindo ser par, assim, eu, Érica, como enfermeira de treinamento, se eu conseguir ser par, o aluno não me olhar naquela distância, para mim é um mega presente, Sim. né? Como é que você faz para desenvolver uma autonomia de um aluno? Então, isso daí, de autonomia de aluno, também é meio... Não é tão simples, porque assim, cada um tem o seu tempo, né? Cada aluno vai ter o seu tempo. Então não adianta, eu vou desenvolver essa autonomia. É o que eu falo para eles, eu sempre prezo dentro da enfermagem, porque assim, hoje eu tô ali como professor. Amanhã eu quero vocês como meu amigo. Ou como amigo de... A colega, né? Desculpa. Como colega de trabalho. Ou então mesmo sendo o meu concorrente. Sim. Porque tem, eu sempre prezo para eles, tem campo para todo mundo. A gente está numa área que muita gente não tem informação, que muita gente não tem o conhecimento por falha nossa. Eu tenho a minha empresa, eu não estou conseguindo tomar conta dessa situação, eu coloco meu amigo que tem a mesma empresa e que vai conseguir ali, e eu já vou atacando outros lados. Só que tem essa concorrência que o pessoal cria, que no nosso ramo falta mão de obra. Dependendo do que a gente tem que fazer, falta muito mão de obra. E eu gosto de preparar o aluno para isso. Eu tento mostrar para o aluno o lado fora do ambiente hospitalar. Esse mundo que a gente tem do lado de fora. Então eu prezo para o aluno, hoje eu estou aqui te ensinando, mas eu quero que você seja meu colega de profissão. Vamos comigo. Tudo que eu estou passando aqui hoje para você, é para você já... Eu tenho essa fala dentro da sala de aula. Ele está para não deixar eu mentir. Então, eu já tento botar isso na cabeça do aluno, já tento mostrar outras coisas para o aluno. Então, assim, eu acho que se eu ficasse preso só ali na matéria, naquilo que tem que ser dado, não fugindo da enfermagem, tá? Aquilo que tem que ser dado ali em sala de aula, que a gente tem que dar, mas abrindo a cabeça do aluno exatamente para ter essa visão, eu tento fazer isso. Só que vai ter aluno que realmente vai... Opa, pesquei o que o professor está falando. E tem aluno que não vai. Então, assim, é difícil de eu conseguir captar todo mundo. Se eu falar para você que tem como, eu acho impossível. Porque tem aluno que não vai, que não quer, que não... Quando a gente começa a falar de alguma coisa dentro da área de saúde mesmo, você começa a complementar a matéria, tem aluno que fala, professor, mas isso é da matéria? E são coisas que fazem parte ali, não daquela matéria, mas faz parte do todo o conteúdo que tem ali programático dentro daquela instituição. E aí você começa a dar linhas diferentes. Eu não falo, mas... Um exemplo, quando eu dou fundamentos não, desculpa, na instituição que eu estou, quando a gente começa a dar aula de anatomia, nas aulas de anatomia, o que eu faço? Já pego o aluno e já vou falando de coisas que ele vai ver lá na frente. Eu faço isso também. Tem aluno que, pega rapidinho. Tem aluno que fica assim, professor, para que isso? Por que isso? Porque isso daqui a pouco você vai ver. Então, isso são coisas que eu faço. Já vou tentando lapidar esse aluno. Só que tem aluno que não chega. E como lidar com um aluno que não quer? Aquele aluno que não der, a gente tem 2 alunos. Tem um que não quer mesmo, porque ele não quer. E tem outro que a gente vê que ele tem uma dificuldade. Esse que não quer mesmo, sinceramente, eu não quero. Então tá bom. Eu tento dar só o básico ali para ele. Mas aquele que eu vejo que não quer porque ele tem uma dificuldade, eu dou atenção para ele. Eu tento buscar ele. Eu vou ali, processo homeopático, né? Gotinha por gotinha, aula por aula, eu vou ali, incentivando aquele. Depois da aula, vem aqui, senta aqui pra gente conversar um pouquinho, vamos bater um papo. Chama esse aluno, tento conversar com ele, tento mostrar, eu vou fazer isso devagarzinho. Eu já consegui alguns alunos que eram mais difíceis, hoje em dia, 2018, se eu não me engano, tinha um aluno meu que eu identificava dessa forma, que tinha que ser aquele processo homeopático, né, devagarzinho. Hoje em dia, esse aluno está trabalhando como socorrista.
Olha que SAMU. legal. Olha que legal. E assim, eu tinha uma dificuldade de aceitar o mundo fora do hospital. Uhum. Então, o SAMU é um momento fora do hospital, não tem nada a ver. E eu consegui ganhar esse aluno. E outra coisa também, eu peguei uma turma que eu tinha os alunos, dei uma prova, e teve uma aluna ali que praticamente tirou 0 na prova. E aí eu falei, você é boa, você é inteligente, você é esforçada. Vamos mudar suas atitudes daqui para frente. Toda aula que eu dava antes dessa prova, ela ficava conversando, celular. Dali para frente, toda aula ela parava, perguntava, professor, mas ela se envolveu com aquilo que eu passei para ela. Fiz uma prova meio carrasca, não vou mentir, e ela passou. Eu falei para ela, tá vendo? Como é bom a gente estudar, como é bom a gente correr atrás. Eu falei para ela, cara, ganhei uma alma aqui dentro. Despertei alguém. Isso para mim é válido. E até inteligência, o termo inteligência é questionável, né? Porque Sim, a inteligência, a gente tem diferentes tipos de inteligência. com certeza. Eu lembro que eu li uma vez um artigo que ele falava que ele faz uma análise, né, um questionamento sobre a enfermagem. Se a gente escolhia a enfermagem Sim. porque tem uma inteligência predominante que é interpessoal, ou seja, a gente se relacionar, né, com o outro, ou se a gente desenvolvia, ganhava mais aptidão, enfim. E aí, no final, ele não chegava a uma conclusão, né? Mas se a gente parasse para pensar, assim, o jeito com que a gente olha o outro, com que a gente enxerga, porque hoje eu consigo ver, agora que eu tô fora da instituição, né? Mas a minha forma do dia a dia ainda é a forma enfermeira, é a forma com que eu aprendi a lidar com o outro, sabe? Então, assim, inteligência é muito questionável. Sim. Porque antes era, você é inteligente ou não é? Não, peraí, não é isso não. Isso não existe. Não existe isso, porque a gente tem diferentes aptidões, Sim. diferentes habilidades, né? É isso aí. Às vezes a gente tem aluno que não se encontrou naquele curso mesmo, e vai Sim. buscar o caminho dele, tá tudo certo, sabe? Falando, só pegando essa... Às vezes o aluno, ele vem tão cego. Eu vou sair daqui, eu vou trabalhar no hospital. Eu vou trabalhar como técnico de enfermagem. Eu vou dar banho, vou dar remédio e servir o médico. Às vezes o aluno vai com esse pensamento. Falo, gente, tem tanta coisa para se fazer dentro da enfermagem, mas tanta coisa fora do mundo hospitalar, que eu às vezes mostro algumas coisas dessas para o aluno. Teve um aluno meu esse ano, numa ação que eu faço ação social, já me promoveram aqui, tá, BKL? Desculpa, tá? Eu faço ação social. Final de semana eu levo os alunos exatamente para treinar isso, né? Verificar pressão, glicose, e ter esse contato com os alunos, desculpa, com o público fora, e é um momento que a gente vê que é um momento fora de hospital. E aí uma aluna minha chegou muito assim, desiludida com a enfermagem. Poxa, eu tô fazendo, mas... E ela foi me falando, e ela é uma cabeça de empreendedora. Eu falei, olha só. Aí comecei a mostrar alguns pontos para ela da enfermagem fora do ambiente hospitalar. E ela trabalhava com empreendedorismo. Automaticamente ela se ligou. Ela falou, caramba, professor, eu não tinha visto por esse lado. Cara, e eu fui mostrando algumas coisas, ela saiu dali outra. Ela falou, professor, eu vou terminar esse curso, gostei e vou por essa linha. Eu falei, isso aí. E mesmo no hospital, o cuidado ele é científico. Sim. Ainda que você dá banho, você administra a medicação, é científico. Sim. Enfermagem é científico. Só que a gente também precisa tomar posse disso. Exatamente. Posse na atitude e posse no discurso, né? De encarar que é científico. Então, hoje você faz um curso técnico. Você fazer um curso técnico é tão importante quanto um aluno de graduação. Sim. Às vezes, a gente tem alunos de graduação que nunca foram técnicos, querem ser enfermeiros e tá tudo certo. A gente tem técnicos de enfermagem que não querem fazer faculdade de enfermagem e que também tá tudo certo. Exatamente. O importante é que a gente faça aquilo que a gente se predispôs a fazer da melhor forma possível, né? Você vai fazer faculdade de enfermagem ou não? O que você vai fazer? Olha,
É uma boa pergunta que eu tenho que decidir ainda, que eu gosto muito de fisioterapia. Avisa ela que isso estava fora do script. Pegando assim, ó, de Né? calça curta. Você se incomoda de responder isso? Não, de forma nenhuma. Eu tô curiosa pra saber. Cara, eu gosto, assim, conforme a gente vai conhecendo e os sábados lá com o Rafael, ele vai botando as caraminholas na cabeça da gente, que assim, eu vejo com um olhar muito romântico a enfermagem já, sabe? Eu tenho essa vontade de fazer, mas me esbarro Eu gosto muito de fisioterapia também. A questão de estudar os músculos e tudo mais, isso daí me encanta demais. Então, assim, eu ainda tô confuso no que eu vou fazer. Tá namorando. Talvez eu faça matemática, né? Que eu vim de história, caí em enfermagem. Matemática é o ramo. Enfermagem. Com educação física, não. Enfermagem. Com fisioterapia e matemática, tudo certo. Vai englobar Fechou. ali, ó. Fechou. E história, aí, ó. Pronto. Acabou. Porque, assim, uma tem tudo a ver com a outra, né? Justamente. Se encontra no final. Exatamente. Mas vocês sabem que carreira é um todo, né? Sim. Vocês sabem disso, né? Ué, mas aí, brincando aqui com ele, enfermagem. A gente tem muito cálculo lá, não tem? Dentro da enfermagem a gente não tem cálculos? Tem. A gente não tem que administrar Tem situações. muito cálculo. Então, dentro da enfermagem, a gente é matemático, a gente é administrador, a gente é fisioterapeuta, a gente é historiador, porque a gente tem que estudar a história da enfermagem, tem que estudar o SUS. Veja bem, eu acho que você dentro da enfermagem teria isso tudo complementado, viu? Eu já querendo trazer você para enfermagem. Eu por sardinha também. Eu tenho admiração pela fisioterapia, eu tenho amigos fisioterapeutas que me ensinaram muita coisa. Mas olha, eu vou puxar a sardinha pro meu. Pra mim, enfermagem é o melhor do mundo. Também acho. É o melhor do mundo. E dentro da enfermagem a gente tem isso tudo. Exatamente. É o melhor Tá do com mundo. câmera, você não vai saber. Estica aqui o pé. Isso a gente sabe na Isso aí, enfermagem. Né? É fisioterapeuta. Tá vendo? Vem cá, Dona Maria, vamos dar uma caminhadinha. Fisioterapia. Exatamente. Quem tá fazendo isso? Técnico de enfermagem, enfermeiro, não é isso? Você não precisa ir pra fisioterapia para ter esse sonho. Faz dentro da enfermagem. Porque quando a gente vê uma pessoa assim que tem a cara da enfermagem, a gente sempre tenta roubar. Eu tenho uma aluna minha que eu tô tentando fazer isso com ela. Ela falou que não quer... ela não gosta dessa parte. Ela quer ser... Ela tava falando assistente social. Eu falei, não, vem pra enfermagem. Na enfermagem você pode ser assistente social também. E é uma pessoa que também tem talento. Eu falei, não, você vai ser da enfermagem. Na enfermagem você pode ser também. Puxando Entendeu? sardinha. Lógico. Puxando sardinha. Porque a gente precisa de bons profissionais. Então, quando a gente vê que aquela pessoa é boa, a gente tenta roubar. Você vem com a gente. Eu vou te captar. E assim, e conhecendo, né, conforme a gente tem trocado ideia e tudo mais, cara, foi o que tu falou, a enfermagem tem campo pra todo mundo. Tem campo Exatamente. pra todo mundo, sim. Pô, eu já prefiro trabalhar na rua. Cara, tu tem como ir. Pô, eu prefiro trabalhar, sei lá, fazendo curativo. Sim, cara, você sim. vai ter gente pra ir ali trabalhar. Tipo, você tem como atuar de muitas formas. Muita. Só que até isso, assim, eu não sei dentro da graduação, mas dentro do curso técnico, poderia expor mais em que campo você pode Então, trabalhar. Tanto no técnico quanto na graduação, eu vejo muito essa falha. A gente vai descobrindo depois. Ali, no técnico, então, assim, mais rasa, o pessoal não tem muito essa visão e os professores, os culpados, de não dar essa visão para o aluno. Quando eu fiz a faculdade, eu vi muito isso também. Não tinha essas informações. Era pouca coisa. Tanto o técnico então, quanto a graduação, no meu modo de vista, foi a mesma coisa. Eu não tive essa. Não sei se você teve... Não, você sabe que tá mudando? Não, mas na época que você fez. Não, na época que eu fiz, realmente. Não tinha, né? Eu lembro de ter algumas poucas experiências, coisa, mas também é aquilo, são 4 anos só, né? Sim, Você sim. abordar tudo é impossível. Sim. Mas eu lembro de ter umas poucas experiências. Mas a gente recebeu aqui uma visita de uma escola de enfermagem, que é super clássica, assim, anos, né? Mais antiga que tem, aqui, pra conhecer. Então, você falou mais antigo, eu sei qual é. Pra conhecer, assim, e dar realmente a oportunidade dos alunos verem que, assim, olha,
E existem outros campos, Isso é legal. além da assistência, além de clínica da Isso é família, importante. além... Eu fui aprender, tipo, auditoria, essas coisas assim, no campo de trabalho já. Mas eu começo a ver as faculdades realmente... Se até mexeram com isso. colocando, por exemplo, até tecnologia mesmo, né? Hoje vocês vivenciaram a realidade Sim. virtual, colocando tecnologia para dentro, não só para o aluno vivenciar outras coisas, mas também para ter maturidade e habilidade com outras coisas, né? Que sejam além da área da saúde. Porque, no final, seja fisioterapia, história, enfermagem, tudo que você faz te acrescenta como profissional. Sim. A verdade é essa. Tudo é meio cross. Eu fui aprendendo isso, assim. Aí eu aprendi isso na graduação. Na graduação me ensinaram isso, que para você ser uma melhor enfermeira, você tem que saber coisas também de outras áreas. Porque quando você vai estudando coisas além Isso é enfermagem, importante. você acaba adquirindo... Engloba e encaixa, né? Sim, encaixa. Henri, você no campo de estágio, já teve experiência com alguém que não tinha muita paciência para ensinar? Porque, assim, ensinar não é algo fácil. E não é algo... todo mundo faz e é muito tranquilo, não é. E eu lembro que quando eu passava como aluna, tinham pessoas, e que também, tudo bem, né? Tinham pessoas que não tinham muita paciência para ensinar, ou não conseguiam ensinar. Você já passou por isso? Já. E como é que foi? Assim, tem que levar, né? A gente leva na esportiva, dá uma risada e tal. O aluno ele já está numa situação bem complicada ali. É a pressão, é todo um universo que não é o dele. Então, assim, já é um monte de influência externa fora aquilo ali. É muito complicado, muito mais ainda quando parece que os enfermeiros falam em pares. Eles falam, né, fala para outro enfermeiro entender. Ele esquece que também tem leigos ali. Entendeu? E acaba que muitas das vezes você precisa, eu pelo menos muitas vezes tive que sacar o celular ali rapidinho para ver o que era, do que estava falando, porque chega numa naturalidade, isso aqui é isso. Você não entendeu a primeira vírgula. Ou então você tá ali, né, como estagiário de técnico, a pessoa quer passar, nem dá licença ela pede. Sabe? Assim, o básico da educação a pessoa sai perde. da frente. Entendeu? Porque parece que ela nunca esteve naquele lugar de aluno. Então, assim, muitas das vezes eu acho que falta o saber falar com leigos e doutos e entender que aquele aluno que está ali, ele também tem ali os problemas dele, as questões dele, as dificuldades dele, e que, meu irmão, já está uma pressão absurda. Como é que tu vai lidar com aquilo? Aí o aluno já começa, não sei isso, caraca, não posso fazer mais nada. A pessoa passou por mim aqui, às vezes, entendendo também o lado do enfermeiro, da pessoa que está ali trabalhando, ela está com um monte de problema dos outros para ela resolver. A gente também tem que entender que há humanidade no outro. Sim. Mas o outro também tem que se entender que há humanidade em você. Sim. Então, assim... Se a pessoa se ela cede um pouco, esse aluno aqui, cara, não tem... ser cordial não deixa ninguém mais feio, nem mais bonito. Então você saber lidar cordialmente com o aluno, não estou num dia bom. Mas, cara, ser cordial. Você tem dúvida aqui? Hoje não estou num dia bom para sanar a sua dúvida, semana que vem a gente conversa sobre isso. O hospital está com muita intercorrência, não dá para a gente conversar agora. Eu acho que falta isso. Só que parece que sobe num pedestal, tipo, eu não sou mais aluno, eu já sou profissional. Aí muda o degrau e ela já não pode mais falar com você. Mero mortal, entendeu? Às vezes não é nem isso, Henri. Às vezes a própria pessoa, era aquilo que você tinha falado, ela tá ali no meio da rotina dela e ela também não consegue observar a sua necessidade. Porque ela tem as necessidades, tem as exigências, tem o excesso de coisas. Então, às vezes, não é pessoal.
Mas, às vezes, há momentos que são mais difíceis mesmo, né? Como é que você faz para ensinar um aluno num cenário desse? A lidar com essas questões? Eu já passei por algumas situações assim, né? De chegar no estágio e os próprios pessoal lá do estágio não receber bem, né? Os alunos. Primeira coisa é o que eu tento fazer. Sempre que eu vou para campo de estágio, eu tento sempre ver como é que é aquela equipe. Se é uma equipe que vai receber bem o aluno ou não. Às vezes não é nem a equipe, às vezes é um ou outro funcionário. Então, assim, quando tem essas situações, a gente tem que ter um jogo de cintura. Então, assim, para cada situação, respirar e ver o que vai fazer. Eu tive uma situação dessa há pouco tempo, num lugar onde a gente estava estagiando, e encaminharam a gente para a emergência. E a gente lá na emergência trabalhando. Não a equipe até que estava legal, mas teve um funcionário que eu acho que não gostou da nossa presença ali. Enfim, e aí falou algumas coisinhas, e aí eu falei para, não comigo, né, mas rolou o papo lá, e aí eu falei com a coordenadora do hospital, falei, para me deixar lá na emergência dessa forma, eu acho melhor ir para outro setor. Então, assim, dentro do hospital a gente tem essa possibilidade. Eu estou num setor que a equipe não está sendo bem recebida, a gente tem essa facilidade de ir para outro setor. Então, assim, não se torna tão preocupante. Às vezes pode acontecer o quê? Do preceptor não ter essa visão e deixar a equipe passando por aquilo ali. Mas se quando eu vejo, ou então se o aluno me porta, a gente tenta dessa forma. Ou muda o aluno de setor, ou a equipe toda vai para outro setor, quem vai ser mais recebido. Próprio dentro do hospital mesmo, as pessoas do centro de estudo, eles falam isso, se você chegar no setor que não esteja legal, fala com a gente que a gente dá uma... Porque sempre tem aquela equipe que é mais receptiva do que outra. Então se torna um pouco mais fácil. Eu acho que assim, eu me vejo, eu lembro, aliás, de quando eu fazia estágio. Eu me lembro de receber um estagiário quando estava trabalhando. Abraçava, porque eu já passei por aquilo ali. Só que tem muitos colegas nossos, eu ainda falo de coração, a grande maioria parece que nunca passou por ali. Parece que nunca foi estagiário. Uma grande maioria. É o que eu vejo dentro dos hospitais. Não tem paciência. Não quero estagiário aqui, não. Uma grande maioria. Mas assim, a gente também tem que saber chegar. Então a gente vai chegando, primeiro dia, segundo dia, depois aquele que falou que não queria, ele mesmo daqui a pouco, vem comigo. Porque ele vai vindo, a gente vai chegando devagar. Também não adianta chegar com o pé na porta. Vamos chegar devagar, vamos dando... mostrando quem é a gente. Até porque você é a visita, né? Exatamente. Eu tenho uma estagiária aqui, aí outro dia eu tava brincando com ela, né? Eu falei, você acha que você não me dá trabalho? Brinquei com ela, né? Porque assim, ela tava falando sobre, eu acho que era o número de vagas disponíveis de estágio. Aí eu falei pra ela, olha, o que a gente tem que parar pra pensar? Quando você abre a porta para um estagiário, a gente aqui, né, teve uma visão de vamos abrir uma porta para o estágio sim de enfermagem, porque a gente, se a gente tem a oportunidade de abrir, vamos abrir porque aquele estagiário ou estagiária vem pra gente e começa a enxergar outras coisas além da assistência. Às vezes aquele aluno que está lá perdido, que não se encontrou ainda, não enxerga a assistência como sua, né, para atuar, então vamos abrir a porta e a gente abre. Aí ela veio. E aí ela tava falando, só disponibilidade de vaga, não sei o quê. Falei pra ela, vamos parar pra pensar o seguinte, a gente abriu uma porta, né, então vamos abrir uma vaga para o estágio, você tá aqui. Aí eu falei com ela, você acha que você não me dá trabalho? Aí ela riu, né? Aí eu ri, eu falei assim, trabalho no sentido de, quando a gente faz um processo, é você fazendo e você tomando conta do seu. Quando entra mais uma pessoa, independente de quem for, é você fazendo o seu, o outro fazendo o dele e você supervisionando. Então, às vezes, corrigir é mais difícil do que você corrigir o seu próprio erro, né? Sim. E aí ela entendeu o que eu quis dizer. Mas é isso, você abrir a porta para estagiário é fundamental? Sim. Mas tem que trabalhar também a visão de quem vai receber, né? Exatamente. E Tem que isso... estar preparado para receber.
Isso é difícil, né? Você levar ali, é difícil. Porque, assim, são pessoas, a gente trabalha com pessoas. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, sou sistemático, eu quero esse microfone aqui. Desculpa, eu sei que não pode mexer, mas eu quero esse microfone aqui. E aí vai chegar alguém e vai botar esse microfone aqui, eu não vou gostar. Eu quero ele aqui. Mas o estagiário chegou e botou aqui. Isso pra mim é o fim. Só que tem gente que não recebe o estagiário e explica pra ele por que ele tem que estar ali, por que tem que ser dessa forma. Sim. Tem essa paciência. Então, assim, tem que lidar com pessoas. Então, realmente é um pouco complicado. A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? E eu acredito que isso daí, assim, eu pelo menos, você falando, explicar para o estagiário. Eu acho isso importantíssimo, porque ainda mais, assim, eu venho do técnico. A gente entende, eu pelo menos entendo o ensino técnico como aquilo ali. Eu vou te passar essas normas para você trabalhar. Então, você precisa saber biossegurança, você precisa saber como você vai trabalhar certos processos e show de bola. Tu pega aquela cartilha, entrega para o técnico e ele vai executar. Show. O ensino técnico, ele prepara o cara para isso. Só que não é porque o ensino técnico ele é técnico, você vai pegar isso daqui e você vai aplicar assim, que você não precisa explicar para aquele cara, olha só, você vai pegar isso e vai fazer assim. Porque você precisa chegar no resultado X ou Y. Isso aí. Sim. Porque muitas das vezes não vai ser só pegar daqui e colocar para cá. Sim. Às vezes você precisa recorrer a artifícios que não é só aquilo ali. E quando você precisa recorrer, e você, na sua visão ainda, né, que você ainda não tem muita vivência, você precisa recorrer e você não sabe aqui aonde você quer chegar, você sabe que você precisa passar por um processo, mas você não sabe que você precisa chegar naquele ponto. Então, às vezes, esclarecer, tipo assim, isso daqui, X, fala X, mas tem o fulaninho que fala do X de outra maneira. Por quê? Porque nesse país que o fulaninho está falando, é assim, é assado, a educação é X, é Y, e por isso eles fazem dessa maneira. Porque às vezes chegam para confrontar o técnico, mas literatura X, literatura Y. O técnico nem sabe que tem literatura. Eu vim aprender sobre o American Heart Association. American Heart, depois a da Ásia, depois a da Europa, depois que eu fiz o curso de APH. Então, peraí, que isso me gerou a dúvida, se eu sigo o American Heart, por que eu não sigo o outro? Porque a socioeconomia que é aplicada ao American Heart é diferente da socioeconomia ali da Europa, que é diferente da Ásia, por isso que em tal lugar você age de uma maneira, age de outra, e acaba que essa explicação para o técnico fica muito deficiente. Por quê? Porque você precisa ser técnico, aplicar. Você pega isso aqui, aplica assim e sucesso. É aquilo, é o papel do professor e da literatura. Né? A literatura tem o seu papel de ampliar. E quem ensina também tem a missão de ampliar. Então, por mais que você esteja ali, né, fazendo o que você tem que fazer, a gente tem sempre que trabalhar a visão de que a gente sempre precisa ampliar. Isso aí. Ampliar no sentido de, olha, se o estagiário, né, outro dia ela brincou comigo, a minha, quem fala assim é você, eu não vou saber falar assim não. Eu falei, não, mas eu não tô falando pra você falar assim, calma, é porque eu só sei falar assim. Aí ela riu. Falei, do seu jeito, isso você aí. vai fazer do seu jeito. A ideia é essa aqui. O que você achou da ideia? Achei legal, ótimo. Agora é do seu jeito, é a sua fala, porque eu, pra te mostrar, eu não vou saber falar igual a você. Aí ela riu. Mas essa é a missão, sabe? Essa é a função. Mas a gente, pra ser professor, né, para ser instrutor, facilitador, você também tem que trabalhar isso. Abrir a mão e dizer para o aluno
que ele vai chegar num campo de estágio, às vezes o outro não vai ser receptivo com ele. Por N problemas, mas não vai. Não esconder, não vai. Então, como é que eu vou agir nessa situação? Ou como eu, professor, consigo remanejar isso? Né? Dizer para o aluno que às vezes o confronto, ele vem por diferença de literatura. Sim. Vem, porque e aí a gente chegar também para o outro e falar assim, olha, isso é diferença de literatura, qual é o intuito? E tudo bem, porque a gente trabalha de diferentes formas, em diferentes lugares, com diferentes regras. E o quanto que a assistência, aí já é uma pergunta, quanto que a assistência, a docência, te tornou uma pessoa, né, um profissional que quis abrir um curso muito específico, que é a PH. Vamos lá. Aonde isso me despertou essa vontade de ter um curso de APH? Porque o APH, ele abrange muita coisa, né? Então, assim, eu quis esse curso porque quando eu comecei a fazer, 2007, que eu comecei a trabalhar em emergência, como técnico de enfermagem ainda, e aí quando eu comecei a conhecer esse mundo extra-hospitalar, então eu não tinha tanta vivência, tanta noção desse mundo extra-hospitalar, como é que era. Então, no Exército, eu tive essa oportunidade de começar, no Exército não, na faculdade, eu fiz um curso com o pessoal da CCR, de APH, e aí ali eu comecei a despertar isso. Opa, APH. Só que ali a gente fez o APH, né, básico ali. Depois, no Exército, eu fiz novamente, a gente teve que fazer uma complementação do curso de APH, só que ali já foi mais amplo. E ali eu já vi mais coisas. Tanto do que de primeiros socorros até o avançado. E aí foi me despertando aquilo. Poxa, primeiros socorros. 2018 veio a Lei Lucas das escolas. E aquilo ali me despertou de uma tal forma que, assim, acontece acidente por falta de treinamento de equipe. Sim. Falta do que saber fazer naquela hora do acidente. Isso foi me despertando assim, cara, a culpa de quem é? A culpa é minha. A enfermagem não é responsável, a responsabilidade da enfermagem levar o conhecimento, instruir aquela população. A nossa não é atenção primária. E aquilo me pegou. Eu falei, cara, isso é culpa minha. Eu estou fazendo parte disso. Eu não quero fazer mais parte disso, não. Eu vou fazer a minha parte. A minha intenção do APH foi mais essa, voltada para essa linha de primeiros socorros, que é muito defasado. Eu faço algumas instruções em algumas empresas onde tem pessoas e a gente escuta cada pergunta que a gente fala assim, meu Deus, o povo ainda age desse jeito em determinadas situações. A gente tem uma situação que a gente fala da crise convulsiva e as pessoas, faz isso, faz aquilo. Tu fica assim, nossa, peraí, de onde eles tiraram isso? Acho que nem a minha avó falava isso. Mas vem com coisas que assim, tu fica assustado. Isso é culpa de quem? Nossa, da enfermagem. É nossa responsabilidade, né? Mudar essa realidade. E a minha visão era mais essa. Voltar para esse campo. E aí, voltado para esse campo, também eu falei, não, peraí. A gente precisa qualificar pessoas para trabalhar. Não só primeiro socorro. Vamos qualificar pessoas para trabalhar nisso. Aí foi aonde eu tive o pensamento de fazer, não, vou abrir uma turma de socorrista. Aí comecei a fazer também trabalho em cima de socorro, porque são duas áreas diferentes. O primeiro socorro, a gente fala para aquele público que não é da área. Então a gente tem até uma linguagem diferente com esse público. Quando eu puxo para o APH, já que é o atendimento fora do ambiente hospitalar por um profissional qualificado, a gente já usa uma outra linhagem, uma outra linha de raciocínio para a pessoa entender aquilo que está fazendo. Então, eu vi essa necessidade. Então, o foco de eu abrir a turma de APH também foi nessa necessidade de preparar bons funcionários, bons profissionais para aquela área. Porque eu vejo também, às vezes, dependendo da área, não ter profissionais tão qualificados. Eu falei, não, eu quero ajudar também. Eu quero ser mais um a qualificar esse pessoal para trabalhar com excelência ali. E por que você, como aluno, resolveu fazer a PH? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Vai pesquisar e você me responde. Ele vai mandar uma dessa. No próximo podcast. Comenta você que está em casa o porquê que eu fui fazer a PH. Muito bom. Olha, inicialmente,
inicialmente, né? A gente precisa fazer, então, por conta das horas complementares. Mas depois que eu parei... Que é o pensamento do aluno. Sim! Isso. Que tá certo. Eu preciso de 200 horas. Pô, vou fazer esse curso que vai me dar as horas. E no decorrer do curso, foi o que ele falou, você se depara com situações que uma ação simples, você toma uma ação simples. Outra vez, eu voltando do curso, estava no curso ainda, o ônibus, né, passa ali em frente ao Carioca, o ônibus passou, que eu vi assim, uma senhora deitada no chão, eu desci, aí ela tinha caído, aberto a cabeça, pessoal, não, deixa ela deitada. Eu falo, gente, ela está com a ferida aberta, como é que a gente vai deixar essa senhora deitada? Isso vai continuar jorrando. A gente precisa estancar isso daí, senta essa senhora, em nome de Jesus. Eu desci do ônibus. Ah, tem algum parente aqui? Não, não tem. Ah, mas o que vocês vão fazer com ela? Tem alguém da saúde aqui? Não, não, deixa ela deitada aí, que a ambulância já está chegando. Eu fiquei lá uns 15 minutos e nada da ambulância. Aí foi a hora que gente, não tem como. Se eu continuar aqui desse jeito, eu estou prevaricando dentro do meu curso, que a princípio eu não sou nada. Aí eu falei, gente, ó, eu estou estudando, sou socorrista, vamos botar ela sentada aqui, tinha um poste, vamos botar ela sentada aqui, pelo menos para estancar esse sangramento na cabeça, porque uma ação simples, botar uma senhora deitada, é só você parar para pensar, a gravidade. Eu deixo o corpo deitado, o sangue é líquido. Gente, aquilo ali só vai descer. A gente precisa estancar aquilo ali, porque se ela perde muito, a gente piora um quadro que não era nem para chegar nisso. Entendeu? Então, às vezes, uma ação simples que você toma, pô, a pessoa tá mal ali, caraca, tu vai ali aferir uma pressão. Teve uma vez, pelo Meyer, eu tava com muita dor de cabeça, eu preciso de algum lugar que saiba aferir uma pressão, porque eu acho que eu tô passando mal. Eu comecei a andar, eu fui nas farmácias, ninguém sabia aferir uma pressão, ou não quiseram. Aí, mas, cara, ação básica, pressão arterial todo mundo tem. Todo mundo tem, como é que você não sabe aferir? Entendeu? O básico ali, você precisa saber. Então, conforme eu fui estudando, e hoje em dia, né, me debruço até com mais vontade para estudar, quando eu fui estudando, cara, olha só que coisa simples de se fazer, já tinha salvado essa vida. Não tinha chegado num quadro tão crítico, entendeu? Eu acho que isso despertou a minha vontade de continuar estudando o atendimento pré-hospitalar. E aluno pensa em hora complementar? Nessas horas complementares que você tem que fazer, você escolhe coisas que vão te gerar conhecimento. Sim. Então, assim, tem que fazer... Sim, tem que fazer hora complementar, sim, porque vai ampliar você como profissional. Exatamente. Isso é muito legal, assim. Acho que a gente já discutiu bastante coisa aqui hoje. Acho que a gente já falou bastante. Mas pra gente fechar, a gente tem um ritual, uma tradição, que é pedir para quem vem deixar um conselho para as pessoas que estão assistindo. Quem quer começar? Pode ir você, tio. Eu? Claro. Rapaz. Te dar essa moral. Ai, olha... Coisa tranquila, né? Olha, um conselho... Não precisa ser nada mirabolante não, tá? Não, gente, Você como aluno, de um curso técnico de enfermagem, qual o conselho que você daria para um outro estudante como você? Cara, se dê o benefício da dúvida. Eu gosto muito da dúvida, porque a dúvida faz você buscar resposta. Entendeu? Então, assim, se dê o benefício da dúvida. Eu hoje estou na enfermagem porque eu me dei o benefício, porque para escolher um rapaz, não é um campo que, assim, quando você fala que está fazendo enfermagem, o olhar sobre você é um olhar diferente. É um olhar de julgamento, assim, caraca, enfermagem, mano? Pô. Então, assim, se dê o benefício da dúvida. Vai lá, pô, o pessoal falou isso? Se certifica se é aquilo mesmo. Cada um tem uma experiência. Cada experiência é muito singular. E cada um vai viver de uma maneira.
Às vezes o que para mim foi algo extremamente aviltante, para você vai ser algo tranquilo. Porque eu passei por coisas na minha vida que eu enxergo aquilo de uma maneira ruim. Você já enxerga diferente de mim. Sim. Então, assim, se dê o benefício da dúvida. Não fica ouvindo muito e não ouça quem ainda não está onde você quer chegar. Entendeu? Eu tenho isso aí para mim. Você. Aqui para 2 ou para 3? Para 2. Pra cá. Para 2. A minha é aquela ali. Tá, Essa então aqui. vou olhar para a câmera 2. Um conselho que eu deixo para vocês é: não pare de estudar, não pare de buscar o conhecimento. Hoje eu sou professor, não paro de estudar e não paro de buscar conhecimento, porque conhecimento liberta. Então, assim, continue na caminhada, não se aprenda a literatura foi feita sempre para ser debatida. Hoje é falado uma coisa, amanhã essa literatura pode mudar, então questione, como ele falou, dê essa dúvida de falar o porquê. E como eu vi num vídeo da IBKL, não existe. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Não existe. Tá? Todas as perguntas são válidas, todas. Então, abra a cabeça. Agora, puxando sardinha para a enfermagem, você que está aí do outro lado, gosta? Venha fazer enfermagem. A gente precisa de muita gente. A gente precisa de qualificação. A gente não precisa de quantidade. Se você gosta mesmo, vem fazer enfermagem. Eu vou ganhar dinheiro. Não pensa nisso. Vem primeiro atuar e o dinheiro vem na consequência. Mas o primeiro é a gente gostar da área e atuar. Ter um carinho com o próximo. A gente está numa área que a gente tem que se pôr no lugar do outro. Então, a gente tem que se pôr no lugar do outro e dar um carinho a essa pessoa. Então, vem com a gente fazer enfermagem, por favor. Ele vai fazer. Essa aqui, eu sei que eu fugi, mas eu vou falar. Lá vem. Eu sei que ele não vai cortar, porque eu tenho que falar. Esse daqui é uma pessoa ímpar, tá? Gosto muito dessa pessoa. Aprendi a gostar muito dela. E vocês estão muito bem servidos com ela aqui. O próximo programa eu vou estar vendo de novo, curtindo, estou gostando muito de vocês. Parabéns, tá bom? Oh, que bonito. Verdade. Gente, assim, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de receber vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido responder aí o que é ser professor, o que é ser aluno e trazer experiências, né? Lógico que a gente está aqui numa bolinha, porque cada experiência é uma experiência. Verdade. Cada conhecimento que a gente ganha é diferente, né? Porque a gente vai passando por lugares diferentes. Mas eu de verdade também espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. Muito bom. Tá? Então voltem quando vocês quiserem. Foi uma alegria. E agora, para quem tá em casa, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de seguir a gente, né? Dá essa moralzinha aí, porque eu sei que vocês podem dar essa moralzinha pra gente, porque a gente faz o podcast aqui com carinho, tá? Então, é isso. Até! Excelente, moleque.